Vamos lá, hoje é dia 25 de março de 2021. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela. Tenho feito essas lives às quintas-feiras, desde o início da pandemia no ano passado, para trazer informações sobre a pandemia. E também tenho feito entrevistas, enfim, quem me acompanha aí, quem acompanha o Instagram do portal. Essas lives ficam gravadas no IGTV e na semana seguinte elas entram também no site drauziovarela.uol.com.br. Então, para quem perdeu e quiser assistir, a gente tem feito aí entrevistas com médicos, com profissionais de saúde, que têm mandado informações pra gente. Então, boa noite. Hoje eu não vou fazer uma live um pouquinho mais curta, só pra gente passar algumas informações para vocês que a gente tem julgado necessária. Neste momento, doutora Denise Garrett, queremos a parte 2 com a Denise Garrett. Eu também quero muito. Denise é uma ótima profissional, minha amiga, e vou tentar trazê-la de novo para gente passar mais informação. Eu costumo deixar aqui os comentários abertos, porque as pessoas tiram dúvidas e se eu puder responder, se eu tiver condições, se eu souber a resposta, eu passo para vocês. Eu sinto que ainda há muita dificuldade, muitas dúvidas, e neste momento o que a gente mais precisa é de informação qualificada. Bom, a gente está num momento, infelizmente as notícias não são boas, né? Nós estamos num momento muito ruim da pandemia, no pior momento até agora, com mais de 300 mil mortes, uma média de quase 2.300 mortes por dia em todo o país. Com o agravante de que nós estamos também com os sistemas de saúde público e privado ou colapsados em algumas regiões ou próximo ao colapso em todo o país. Isso torna o problema ainda mais grave, porque a gente sabe que o paciente com Covid, o paciente que é internado com Covid grave, ele precisa de um atendimento muito longo, muitas vezes, e também com vários remédios, precisa de uma equipe toda dedicada a eles, e se a gente não tem sequer vaga, é de se imaginar o que está acontecendo agora, né? Que várias pessoas morrendo sem conseguir atendimento, né? Então essa situação está trazendo para a gente um agravamento da pandemia, né? O fato da gente não ter hospitais, não ter vagas, e ao mesmo tempo não basta abrir vagas, né? Porque essas vagas, quando são abertas, elas logo são ocupadas por pacientes que já estão na fila. Então, claro que abrir vaga é importante em locais que estão sem vagas, mas a gente não resolve o problema. A única coisa que resolveria o problema é a gente barrar a circulação do vírus. Isso é difícil de fazer, a gente deixou a taxa de contaminação ficar muito alta, então agora a gente tem um esforço enorme pela frente. Teremos semanas aí muito difíceis, esses números infelizmente devem aumentar nas próximas semanas, essa é a previsão de todos os epidemiologistas com quem eu conversei, e a gente tem aí semanas muito difíceis, mas a gente ainda pode conseguir evitar novas mortes daqui a algumas semanas também, né? Desde que a gente consiga frear a disseminação do vírus. Como que a gente freia a disseminação do vírus? A gente já falou bastante aqui, né? Usando máscaras adequadas, com boa filtração. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da N95, a PFF2, que a gente conversou com o Vitor Mori semana passada, que dá para acessar também, tá no site Drauzio Varela, que ele explicou a diferença das máscaras, por que é importante usar a PFF2 neste momento em alguns locais, para quem puder adquirir esse modelo. Então, usar máscara com boa vedação, boa filtração, evitar aglomerações e sempre que tiver em local fechado com outras pessoas que não moram com você, usar máscara e deixar o ambiente bem ventilado. Ventilação é extremamente importante porque ajuda a renovar o ar, e a gente tem a vantagem de morar num país em que faz calor na maior parte das regiões quase o ano inteiro. Então a gente tem essa vantagem, pode deixar as janelas abertas. Estamos no verão, no começo do outono agora, mas ainda com clima de verão, a gente pode aproveitar isso para barrar um pouco a circulação do vírus. Obviamente vale aquele recado, quem puder fique em casa, mas a gente sabe das dificuldades de se manter em casa sem auxílio
efetivo, né? Sem auxílio emergencial que permita que as pessoas cumpram essas medidas. A gente vem insistindo aqui também há muito tempo na importância de auxílio das autoridades, né, dos governos, para que as pessoas consigam manter seus pequenos negócios funcionando depois, para que não precisam demitir, para que o desemprego não aumente, para que as pessoas possam cumprir as medidas. Então a gente sabe da dificuldade de pedir para as pessoas ficarem em casa. Não basta dizer fique em casa se a pessoa tem que sair para trabalhar, se ela tem que sair para enfim, tem obrigações na rua. Mas a gente insiste que quem puder fique em casa e também evite atividades que possam ser desmarcadas, né? Então, por exemplo, não é hora de festa, não é hora de encontrar amigos, não é hora de socializar, né? De fazer atividades que podem ser desmarcadas também. Deixa para depois. Agora a nossa intenção, a coisa mais importante é a gente evitar mortes e evitar o colapso dos sistemas de saúde que já estão colapsados em grande parte do país. A gente tem uma diferença agora nessa pandemia, nessa fase da pandemia, do começo, né, do ano passado, que a pandemia aconteceu no ano passado de forma um pouco diferente nos estados, não ao mesmo tempo, não de forma simultânea nos estados, né? Então isso facilitava, ajudava um pouco a não sobrecarregar todos os sistemas de saúde. Agora a gente está tendo uma pandemia, está atingindo o país inteiro de forma brutal, com um número crescente de casos, de internações, e isso está causando colapso nos sistemas de saúde. O que significa colapso no sistema de saúde? Significa que se você, seu parente ou qualquer outra pessoa adoecer, ela terá um risco muito grande de não encontrar vagas nos hospitais. Não importa se é hospital público, se é hospital privado, se você tem seguro-saúde, né, da situação do jeito que está, é muito possível que você não consiga vaga, nem para você, nem para os seus parentes. Isso, no caso da Covid-19, muitas vezes significa morte, porque um paciente grave de Covid sem assistência médica pode morrer em pouco tempo. Então é muito triste isso que a gente está vivendo, é uma tragédia nacional e a gente tem que, como indivíduo, infelizmente está muito a cargo dos indivíduos barrar essa tragédia agora, tentar evitar o pior, né? E a gente tem que contar muito com a proteção individual. Eu vim aqui mostrar um pouco das máscaras para vocês. A gente tem falado muito aqui da PFF2, a PFF2 é a versão brasileira da N95, a gente ouve muito falar em N95, N95 é um modelo americano, né? A gente tem aí o PFF2, que é o equivalente à N95 americana. Ela é diferente porque ela tem um sistema de filtragem melhor, né? Pode ver que por dentro ela tem uma filtragem melhor. E o elástico dela passa atrás da cabeça, então ela se ajusta melhor ao rosto. Há mais de um modelo e há mais de uma marca também, né? Essa aqui é um outro modelo, que é como se fosse uma concha, né? Você tem essa parte aqui que tem um clipe que ajusta no nariz e ela fica no rosto bem vedada. E sempre a PFF2 passa atrás da cabeça, tá, gente? Que se passar aqui na orelha não é PFF2. Toda PFF2 passa atrás da cabeça. As outras máscaras que a gente tem aqui, como as máscaras de pano, que ficaram muito conhecidas, né? Ó, de novo, essa aqui passa nas orelhas. A máscara cirúrgica, a gente consegue usar ainda, né? Mas a gente deve reservá-las para situações em que a gente não vai ficar em lugares muito aglomerados, muito expostos à contaminação. Por exemplo, você vai fazer uma caminhada ao ar livre ou, enfim, alguma coisa que um ambiente muito arejado, você pode usar máscara de pano, máscara cirúrgica, sem problema nenhum, desde que ela esteja bem vedada ao rosto, sem espaços, né? Sem passando os espaços. O ar passar pelos espaços, mas a PFF2 ou N95, elas são melhores, elas vedam melhor no rosto e elas têm uma capacidade maior de filtração, são muito boas para ambientes em que há muita gente. Por exemplo, você precisa pegar condução ou transporte público, ou você precisa ir ao supermercado, ou você vai trabalhar num ambiente com muita gente na sala em que não é possível fazer ventilação. Ela é muito efetiva.
que a gente tem que saber sobre a N95 ou PFF2? Alguém escreveu aqui, ela não pode ser lavada e nem passar nenhum produto nela para limpeza, álcool, nada, nenhum produto de limpeza. Existem PFF2 de todos os preços, tá, gente? Tem PFF2 que custa R$70, mas tem PFF2 que custa R$3. Por exemplo, esta aqui, que é essa azul, que é da marca Delta Plus. Eu tô falando da marca aqui, não tenho nenhum interesse, tá? Não tô ganhando nada pra isso, tô falando porque eu acho que é uma questão agora de saúde pública, a gente divulgar as marcas que estão com preço melhor. Ela pode ser encontrada por R$3 mais ou menos em sites em lojas de construção, também nas lojas de departamento. E você pode fazer o seguinte, você compra, por exemplo, 5 máscaras, você vai gastar em torno aí de R$15, e você reveza durante a semana essas 5 máscaras, né? Então você usa uma máscara, chegou em casa, tira a máscara, pendura a máscara num local arejado, sem luz do sol direta para não danificar o filtro, né? Que essas máscaras são chamadas de respiradores e não máscaras. Você deixa ela pendurada, né? Ventilando por alguns dias, de 3 a 1 semana, e no dia seguinte você usa outra e faz a mesma coisa, chega em casa, deixa pendurada também. Então com 5 máscaras você consegue passar aí mais ou menos um mês. Então é um investimento que vale a pena. A gente tem insistido muito para que essas máscaras sejam distribuídas. Quem tiver, por exemplo, comércio ou empresa, para distribuir para os seus empregados também, porque é um investimento que vale a pena, né? Você gasta um pouco de dinheiro, mas consegue proteger melhor seus funcionários. Alguém está perguntando dos tecidos antivirais. Eles não oferecem proteção a mais, né, nesse sentido. O Vitor Mori, que é um engenheiro biomédico, que tem feito um belo trabalho de divulgação sobre filtragem de máscara, ele explicou pra gente na semana passada que essas máscaras não ajudam a filtrar melhor, tá? Essas máscaras com antiviral, etc. A máscara mais eficiente mesmo é essa PFF2. De novo, é fácil encontrar, né, nas lojas de departamento. Muitas dessas lojas entregam em casa, né? A gente pede, sempre reforça que não é legal comprar muitas de uma vez, fazer estoque, porque isso pode, se todo mundo fizer isso, pode ser que falte mais pra frente. Embora a produção de N95, de PFF2 tenha aumentado este ano, a gente sabe que se todo mundo começa a guardar, estocar muito em casa, é capaz de faltar, inclusive para os profissionais de saúde que precisam muito dessa máscara para realizar procedimentos, tá? Então compra alguma só para você ter aí para uma situação em que você vai precisar se expor mais, como de novo eu disse, transporte público, supermercado, um local muito fechado. Essa marca dessa azul, que é mais barata, chama Delta Plus, tá? Eu tô divulgando porque ela é mais barata e ela é brasileira, né? A gente tem as máscaras da 3M também, que é uma marca importada, que são um pouco mais caras, mas também são boas, tá, gente? Qualquer máscara certificada, que tenha o selo do Inmetro, que seja certificada, ela é boa, tá? O importante que você tem que ver é se ela é PFF2 e se ela tem esse elástico que passa por trás da cabeça, tá? Não na orelha, porque isso ajuda a vedar a máscara no rosto. E essa é a grande qualidade, né, principal, além do filtro, a principal qualidade é que ela veda muito bem. Não dá para higienizar, mas dá para reutilizar. Os fabricantes, eles recomendam que você use uma vez e descarte. Mas vários pesquisadores já demonstraram que ela pode sim ser reutilizada numa situação como essa que a gente está vivendo, desde que ela seja ventilada, né, que você depois que usar deixe ventilando, e que ela esteja íntegra. O que quer dizer isso? Não tenha rasgo, não esteja suja, o elástico não esteja frouxo, soltando da cabeça. Você vai vendo a condição da máscara. Se você olhar ela assim contra a luz e você começar a ver que tem furinhos, tá na hora de descartar, tá? A máscara tem que estar bem com o tecido íntegro, né? E ela tem que estar com o elástico também bem firme para prender bem na cabeça. Existem vários modelos, como eu disse, né? Alguns se adaptam melhor você vai com o seu tipo de rosto, talvez vale a pena experimentar para ver qual que se adapta melhor. Existe uma variação enorme de preço também, porque algumas ficaram muito caras, né? A gente sabe que alguns modelos da 3M, por exemplo, ficaram muito caros porque caíram no gosto dos brasileiros.
mas a verdade é que nenhuma é melhor do que a outra, todas são muito boas, desde que você garanta a procedência, né? Que você conheça o fabricante, que você tenha adquirido numa loja de confiança e que tenha o selo do Inmetro, e eles têm uns numerozinhos aqui dentro que garantem também a procedência. Todas essas N95 têm números em algum lugar, por exemplo, essa aqui tem na frente, né, que são os números de série, a data de fabricação, o número do lote, tá? É importante checar isso só pra gente ter garantia. A outra máscara aqui também muita gente tem perguntado, que é a KN95, né, que tem a versão chinesa da N95, ela não passa, ela passa na orelha, né, então também ela não veda tão bem, e há muita falsificação desse modelo. Então se você for comprar, a Anvisa tem ali na página da Anvisa uma lista de marcas confiáveis para você dar uma olhada. E vende, onde vende? De novo, nos sites de departamento, nas lojas de departamentos e nas lojas de material de construção, porque esses respiradores são muito usados por o pessoal que trabalha em obra, na engenharia, em construção civil, com pintura de automóveis, né, com produtos químicos, porque ela filtra muito bem. Isso ajuda a gente a reduzir o risco de contágio. A gente sabe aí que a gente tem no Brasil todo aí circulação de variantes que provavelmente são mais contagiosas, então é bom a gente reforçar as medidas individuais de proteção. A cirúrgica e a máscara de pano também são úteis, tá, gente? Não tô desaconselhando a usar, elas são úteis, mas como elas não se ajustam tão bem ao rosto e têm um pouco menos de capacidade de filtração, elas devem ser reservadas mais para situações menos perigosas, digamos assim, situação em que você se exponha menos, por exemplo, caminhada ao ar livre, a situação em que você vai conseguir manter distanciamento de outras pessoas, em ambientes arejados, elas são úteis, desde que estejam bem vedadas ao rosto. Para situações em que você não vai conseguir fugir de aglomeração ou que há um risco maior de exposição, como locais muito fechados, com bastante gente, a gente está recomendando aqui a PFF2, também, que é a versão brasileira da N95, para você usar. Quanto mais você usar, né, por exemplo, uma pessoa que usa aí 8 horas por dia, obviamente vai ter que fazer essa troca com mais frequência do que a pessoa que usa máscara apenas para ir ao supermercado a cada 2 dias, não sei. Então é um pouco de bom senso também, você vai vendo, analisando as máscaras, se elas estão bem, se elas estão firmes, se elas não estão sujas, se elas não estão com furos, né? Se molhar de leve, por exemplo, você pegou um pouco de chuva, não tem problema, você deixa secar e verifica se não houve nenhum tipo de dano no tecido, tá? Mas ela não pode encharcar, você não pode lavá-la nem passar nenhum produto. Alguém está perguntando, por que existe a necessidade de usar a PFF2? Não é que agora existe a necessidade, né? É que no começo da pandemia, como o mundo todo, ninguém estava preparado para o que ia acontecer, a gente estava pedindo para as pessoas deixarem os materiais, os EPIs, famosos EPIs, né, que são materiais de proteção dos profissionais de saúde, para os profissionais de saúde usarem, né? Porque o mundo tinha uma produção limitada daqueles materiais. De repente todo mundo começou a usar, ainda não havia esse material disponível. Depois as empresas, as fábricas começaram a aumentar a produção desse tipo de respirador. Então hoje a gente já encontra com facilidade. Então a gente pode usar sem risco de que vá faltar para os profissionais de saúde. De novo, não é para fazer estoque dessas máscaras, porque se todo mundo começar a estocar, vai faltar de novo e a gente não pode de jeito nenhum deixar os profissionais de saúde sem acesso a esse tipo de respirador, de proteção. Alguém está falando aqui que passa álcool na PFF2. Não passe. Todo o pessoal que trabalha com isso está recomendando. A gente entrevistou o Vitor Mori semana passada, ele deu várias dicas. Não passa álcool, não passe nenhum produto, nem água, tá? É só deixar respirar. Ela é descartável, né? Os fabricantes recomendam usar uma vez e jogar fora, mas num momento desse, de escassez, de pandemia, a gente está recomendando que você use, deixe ventilando alguns dias, use outra no dia seguinte e assim você vai revezando. Não passa lisoforme, não passa nada, gente. Então, não precisa limpar a máscara, deixa ela ventilando num lugar arejado.
Deixar no sol também não é bom, porque o sol danifica o tecido. Tem que ser um lugar arejado, né, que tenha boa ventilação, mas não com luz do sol direta na máscara. Isso não é legal. Ela tem que ficar num lugar arejado, ventilando de 3 a 7 dias, né? E você comprando algumas, você consegue fazer esse revezamento, né? E sem gastar muito dinheiro. O ideal é deixar de 3 a 7 dias pendurada, tá? Isso vai depender também um pouco do seu risco de exposição, né? Se você pega condução, por exemplo, e fica muito próximo de outras pessoas, deixa mais um tempinho para a máscara poder ventilar. Não pode autoclave, não pode nada, tá, gente? É isso, só isso. Usar, deixar ventilar. Essa é a única coisa. E ir observando se o tecido tá íntegro, se tá suja, se o elástico está bem ajustado na cabeça, porque com o uso o elástico vai ficando frouxo também, e tudo que a gente quer é realmente uma máscara que vede bem, então a gente vai se preocupando com isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está no momento agora, muita gente tem perguntado sobre as variantes, né? Eu acho que a gente não, neste momento ainda não temos muitas respostas sobre as variantes. O que a gente sabe é que provavelmente a variante P1, que está circulando no Brasil todo, ela é mais contagiosa, mas a gente ainda não sabe se ela causa um quadro um pouco mais grave, se ela tem escape, né? Quer dizer, a pessoa que tem Covid pode contrair de novo. Essas coisas a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que as medidas de proteção que existiam no ano passado continuam valendo para hoje, com algumas exceções. Por exemplo, a gente tem recomendado que a gente não perca mais tanto tempo com as superfícies. Lembra que no começo do ano todo mundo lavava tudo, a gente recebia as compras, lavava todas as compras, passava álcool em tudo. Não precisa fazer mais isso. Já foi bem demonstrado por vários estudos que a transmissão por superfície, ela é rara. Então, a gente tem que se preocupar mais mesmo em proteger as vias respiratórias, né? A máscara mais recomendada é sem respirador. Você deve estar falando da válvula, né? Sim, não use válvula, porque a válvula permite a troca de ar, então ela não é recomendada. O nome oficial da PFF2 no Brasil é respirador, tá? Ela não é chamada de máscara, ela é um respirador PFF2. Mas se você disser máscara PFF2, máscara N95, a gente vai saber. Tá? Os fabricantes, o pessoal nas lojas vai saber, vai poder te atender e te fornecer. Mas não é difícil de encontrar, de novo, sites de lojas de departamentos, lojas de material de construção, estão oferecendo aí máscaras, algumas por um bom preço. Tem que pesquisar apenas olhando se ela é certificada, se tem o selo do Inmetro, se é uma marca confiável. Olho, as pessoas estão perguntando pelos olhos. Olha, teoricamente sim, né? Mas a maior preocupação que a gente tem que ter mesmo são com as vias respiratórias, boca e nariz, né? Proteger boca e nariz. A contaminação por olho é mais difícil, embora teoricamente ela seja possível. Enfim, que mais, gente? De novo, a contágio pelos olhos pode teoricamente existir, né? Porque nos olhos a gente tem uma mucosa do olho, mas ela é uma transmissão mais rara, então a nossa principal preocupação tem que ser mesmo com as vias respiratórias. A gente usar máscaras e evitar o contato. Tudo que a gente puder agora desmarcar, a gente deve desmarcar. Então o pessoal perguntando assim, cabeleireiro, academia, tudo isso, não é hora, gente, tá? Se vocês puderem evitar qualquer saída que a gente deixe de fazer, a gente tá diminuindo a circulação do vírus. Isso é muito importante. Muita gente não pode fazer isso, né? Tem gente que tem que trabalhar, que tem que acordar, tomar condução lotada, ficar o dia inteiro na rua trabalhando. E algumas atividades a gente pode controlar, né? Você não precisa ir ao cabeleireiro agora, você não precisa ir à academia agora. Essas atividades que você pode evitar, a gente tem que evitar para diminuir a circulação do vírus, porque os nossos hospitais estão absolutamente lotados, está faltando medicamento e a situação deve se agravar nas próximas semanas. Então, cada vez que a gente deixa de fazer uma atividade na rua, a gente está contribuindo para evitar a disseminação do vírus, mesmo que a gente não possa. As atividades essenciais, né, como ir ao dentista, ir ao médico, obviamente a gente tem que manter os cuidados com a saúde, né, não tem muito jeito.
Mas, de novo, aquilo que você puder evitar, a gente recomenda que evite. Se você tem algum problema, lógico, na boca, um problema de dente, você deve ir ao dentista. Os profissionais de saúde estão preparados para atender. Você só deve tomar cuidado com sala de espera, com locais muito cheios. Mas os profissionais de saúde, eles estão preparados para atender nessas condições, né? Então, tanto médico quanto dentistas e outros profissionais de saúde têm condições de atender neste momento. Eu tô dizendo assim, agora se você vai fazer, por exemplo, um clareamento ou qualquer outro procedimento estético ou qualquer coisa que possa ser adiada, é mais prudente adiar neste momento. É isso que a gente tem recomendado. De novo, a gente tenta aqui trazer essas informações para vocês, mas a gente tem que lembrar sempre que o vírus, a principal forma de disseminação do vírus é por meio da interação, né? Quando você sai, quando você encontra outras pessoas, quando você fala com outras pessoas, não adianta fugir muito disso. Quer dizer, a gente está numa situação difícil, todo mundo aí com problemas econômicos, problemas de educação, as crianças sem escola. A situação é terrível, gente. O país está numa situação extremamente grave. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo, enfim, com mil problemas aí, né? Então, mas não temos outra saída agora. Aí muita gente pergunta, quando isso vai passar? A gente não sabe, essa é a verdade. A gente tem que, a solução para isso é vacinar o maior número possível de pessoas, o mais rápido possível. Nós estamos com a nossa vacinação atrasada em comparação com outros países do mundo. Então a gente tem esse problema aí de vacinação. Mas independentemente disso, se a gente começasse, por exemplo, fosse possível, neste fim de semana, vacinar toda a população brasileira, ainda assim ia demorar umas semanas para cair o número de casos e de mortes também. Então as vacinas são muito importantes, são essenciais, nós temos que ter vacinas, mas elas são uma solução a médio prazo. A gente precisa parar a circulação do vírus hoje, agora. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode contar só com as vacinas, né? Lógico, de novo, vacina é muito importante, nós estamos atrasados, temos que vacinar mais, o Brasil sabe vacinar, tem condições de vacinar, mas a gente tem que frear a disseminação do vírus hoje, agora, com medidas, e a única medida que a gente tem para isso são medidas que envolvem comportamento humano, né? Evitar sair, evitar ficar sem máscara, né? São essas situações que a gente ainda pode mudar. Alguém tá falando dos cabelos, né? Será que o cabelo passa? Olha, gente, não tem nenhum caso documentado de contaminação pelo cabelo, né? A gente tem que se focar mais mesmo no uso de máscaras e evitar o contágio, o contato muito próximo, evitar aglomeração e deixar os ambientes bem ventilados. Essa é uma informação que a gente está ajudando a divulgar, porque a gente falou pouco disso no Brasil, né? A gente é um país de clima quente a maior parte do ano, na maior parte do país, e a gente sabe que manter janelas bem abertas e ficar em ambientes abertos é também uma forma de ajudar a evitar a contaminação. Bom, aqui falam de tratamentos, a gente já falou bastante aqui de tratamentos, tratamento precoce. Olha, não existe tratamento precoce para Covid-19, né? Isso não sou eu que estou dizendo, a gente entrevistou aqui. Olha, a gente está fazendo lives desde março e todos os profissionais de saúde que eu trouxe aqui, sem exceção, todos afirmaram que não existe tratamento precoce. A gente adoraria que existisse, até porque as drogas que são aí veiculadas nos tratamentos precoces são drogas baratas, conhecidas e de fácil acesso. Então seria uma maravilha. A gente tem entrevistado muitos médicos aqui que têm relatado que os pacientes na UTI deles com Covid, muitos tomaram tratamento precoce antes. E não estão internados porque tomaram o tratamento precoce, mas eles estão internados de todo jeito, porque o tratamento precoce não evita casos graves de Covid, não evita Covid e não evita o agravamento do caso. Então são pacientes que muitas vezes deixam de procurar o hospital porque estão tomando o tratamento precoce, entre aspas, em casa e deixam de buscar ajuda na hora certa porque estão confiantes que estão tomando drogas que são absolutamente inócuas, ineficazes no tratamento de Covid. Inclusive, tem saído bastante na imprensa essa semana
vários casos de hepatite medicamentosa, quer dizer, gente que tomou muitos comprimidos, muitos remédios, sem indicação e acabou desenvolvendo hepatite. Tem gente na fila de transplante de fígado agora por causa disso. Não é verdade que é uma medicação inócua, não existe medicação inócua. Todo medicamento causa algum efeito que pode ser adverso, pode ser mais grave, mas o ideal é não precisar tomar remédio, né, gente? E tomar quando precisar, na dose certa, pelo período indicado. Essa coisa de tomar um monte de remédio tá fazendo as pessoas adoecerem, ou por causa desses remédios, ou porque elas deixam de procurar atendimento médico. Não tem vitamina, não tem antibiótico, não tem antiparasitário, não tem nenhum tipo de droga que seja eficaz para evitar ou tratar a Covid. O que existem são medicamentos que servem para tratar os sintomas da Covid e que devem ser recomendados por médico. Geralmente quem toma esses medicamentos são pacientes internados, sob supervisão médica, que estão com um quadro grave de Covid e começam a desenvolver outros sintomas, né? Sintomas respiratórios, sintomas renais. E para isso sim, esses pacientes serão medicados dentro de um ambiente hospitalar por profissionais capacitados. E não, mas não há medicamento, tá? A gente reproduz isso, diz isso aqui com frequência. Não há medicamento precoce, não há tratamento precoce, não há medicamentos nem que evitem a Covid e nem que possam evitar quadros graves de Covid, tá? É muito importante isso. Vitamina D também é uma bobagem, né? É só a gente pensar, gente, a gente tem 300 mil mortos no Brasil. Se vitamina D salvasse, a gente não teria esse número de mortos. Outra coisa, a quantidade de gente que está tomando esses medicamentos hoje no Brasil, a gente não teria esse número de mortos. Então, é uma sacanagem o que estão fazendo, não tem outra palavra, desculpe a palavra aí, mas é uma sacanagem o que estão fazendo, divulgando medicamentos, iludindo as pessoas, fazendo as pessoas tomarem medicamentos que não apenas não são eficazes, como podem fazer mal para a saúde das pessoas, em um momento em que os hospitais estão absolutamente lotados. Quer dizer, se você toma esses remédios e acaba desenvolvendo algum problema de saúde por causa deles, é muito provável que você nem consiga vaga em hospital neste momento. Aqui está perguntando se a primeira dose da vacina de Oxford, AstraZeneca, já prova alguma proteção. A gente, enquanto não toma a segunda, né? Alguma proteção, sim, mas a recomendação são 2 doses, a gente tem que tomar as 2 doses direitinho. Essa é a recomendação do fabricante e é a recomendação que a gente tem também. As 2 vacinas disponíveis no Brasil no momento, Coronavac e a vacina da AstraZeneca, a Fiocruz, exigem 2 doses, né? A da AstraZeneca pode ser tomar com um intervalo um pouco maior entre uma dose e outra, a Coronavac um tempo mais curto, tem que fazer conforme quem for tomar a vacina vai ser orientado no posto em que tomar a vacina, mas enfim, tem que são 2 doses para ter Agora, é muito importante a gente lembrar também, gente, que vacinação é uma estratégia de prevenção coletiva, né? A gente só vai ficar protegido mesmo quando a maior parte da população for vacinada e o vírus deixar de circular da forma como está circulando, tá? Desculpem. A vacina não é estratégia de prevenção individual, né? Porque se eu tomo a vacina tem uma eficácia, nenhuma vacina tem 100% de eficácia, certo? Se eu tomo a vacina e eu me exponho numa situação em que o vírus está circulando com muita intensidade, eu tenho um risco de me contaminar. Então, o indicado é que toda a população seja vacinada para que o vírus deixe de circular. Então, é uma estratégia que tem que ser abraçada por toda a sociedade, tá bom? Bom, acho que eu já vou meio encerrando. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida importante? É isso, gente. Vamos esperar a vacina. Quem puder se vacinar, quem já tiver na lista dos grupos prioritários, tome a vacina. E a outra forma agora que a gente tem de evitar a circulação do vírus é mudando comportamento, né? Evitando sair na rua quando não for essencial, usando máscara sempre. Outra coisa que é muito importante, que as pessoas estão pegando, muita gente está pegando Covid em casa, em reunião com pequenos grupos.
A gente está muito tempo sem ver as pessoas, né? Muitos de nós. Então tem gente que faz pequenas reuniões, recebe a tia, o primo, a mãe, o pai, enfim, nesses pequenos grupos, e aí relaxa nas medidas de prevenção. Muita gente está se contaminando nessas situações. Médicos têm contado pra gente que tem recebido às vezes famílias inteiras contaminadas por causa disso. Então, assim, se você estiver num ambiente fechado com pessoas que não moram com você, use máscara. Não importa o quanto você conheça essa pessoa, o quanto você ame essa pessoa, que a gente tende a relaxar com as pessoas que a gente gosta, é humano isso, a gente tende a ficar mais à vontade na presença dessas pessoas, mas não é hora. Agora a hora é de não ficar doente, porque não vai ter hospital para todo mundo, tá bom? É isso, gente. Agradeço vocês. Churrasco, festa. Não é hora de comemorar. A gente nem tem o que comemorar neste momento, certo? A gente tá com um número absurdo de mortes, uma situação econômica terrível, social, educacional. A gente não tem o que comemorar, gente. Não é hora de comemorar. É hora da gente respeitar, né, as normas de prevenção, as recomendações de prevenção, tomar vacina quem puder, ficar em casa quem puder, se proteger e proteger os seus, tá bom? De novo, usem máscara, de preferência PFF2, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês, que passa atrás da cabeça. Às vezes vale a pena um investimento um pouquinho maior, elas não são tão caras, tá? Existem máscaras aí no mercado por R$3, então você consegue comprar algumas para fazer o revezamento. E é isso, usem máscaras eficientes, eficazes. Fique em casa se puder, evite sair para situações em que não sejam absolutamente necessárias. E vamos em frente, gente. A gente tem aí semanas pesadas pela frente e a gente, mais do que nunca, essas recomendações para individuais, né, que a gente pode tomar individualmente, a gente pede aí para vocês, pra gente se cuidar, tá bom? E é isso, e a gente aqui do Portal Drauzio Varela também presta toda a solidariedade às mais de 300 mil famílias que perderam entes queridos agora, este ano, por causa da Covid-19. A gente é um momento de luto, é um momento de prestar homenagens a essas pessoas e de evitar que esse número cresça ainda mais, né, com várias mortes aí que poderiam ser evitadas. Obrigada, gente. Até quinta que vem. Se cuidem. A gente se fala. Até mais.